Muito obrigada a você que se inscreveu no nosso canal. Sua presença é muito importante aqui. Vamos ao vídeo de hoje. Emanuele lembrava bem das primeiras cenas que marcaram sua infância. Ela devia ter uns 5 anos quando começou a entender que a casa onde morava não era igual às casas das amiguinhas da rua. O cheiro de bebida era algo constante. As garrafas de vidro espalhadas pelo chão da cozinha eram um sinal diário de que o pai, Hélio, tinha passado a noite bebendo outra vez. "Mãe, o papai vai brigar de novo?" perguntava Emanuele de pijama, segurando a mão da mãe com medo. Vera respirava fundo, ajeitava os cabelos desgrenhados e respondia sempre da mesma maneira: "Não, filha, vai ficar tudo bem. A mamãe está aqui com você." Mas por dentro, ela mesma não acreditava naquilo. O coração dela batia forte todas as vezes em que ouvia o portão bater. Era sinal de que Hélio estava chegando e ninguém nunca sabia em qual estado ele estaria. Às vezes vinha calado, largava a marmita e dormia. Outras vezes vinha alterado, com a voz grossa e agressiva, pronto para descontar sua raiva no primeiro que cruzasse o caminho. "Vera!" gritava já de longe enquanto abria a porta com força. "Cadê minha comida?" "Já está pronta, Hélio." Ela respondia com cuidado, tentando manter a calma. Emanuele se encolhia no canto da sala, abraçada ao travesseiro. Ela não entendia direito, mas já sentia medo. O pai, que deveria ser um porto seguro, era justamente o que mais a deixava insegura. Uma noite ficou marcada para sempre. Hélio chegou bêbado, tropeçando, e a pequena Emanuele correu para abraçá-lo. "Papai!" Mas ele a empurrou sem perceber e a menina caiu no chão chorando. "Sai da frente, menina!" resmungou. Vera correu, pegou a filha no colo e encarou o marido com lágrimas nos olhos. "Você não percebe o que está fazendo? Isso está destruindo a gente." Ele riu debochado. "Destruindo? Quem destruiu foi a vida, Vera. A vida que me fez assim." E voltou a se jogar no sofá, sem dar atenção à esposa ou à filha. Essa cena repetiu-se tantas vezes que, com o tempo, Emanuele passou a sentir um aperto no peito sempre que ouvia passos pesados se aproximando da porta. O riso infantil dela foi diminuindo. Ela preferia brincar sozinha no quintal, onde o barulho da rua abafava os gritos que ecoavam dentro de casa. Às vezes, ela se perguntava por que o pai não conseguia ser como os pais das outras crianças. Via na escola meninas contando empolgadas como o pai as levava para passear, comprar sorvete ou andar de bicicleta. Emanuele baixava a cabeça e ficava em silêncio, porque não tinha o que contar. Uma noite, Vera desabafou em voz baixa, achando que a filha dormia. "Eu não sei até quando aguento, Senhor. Não sei até quando consigo proteger a Emanuele dessa dor." Mas Emanuele ouviu. Ela fingiu estar dormindo, mas as lágrimas molharam o travesseiro. No fundo, ela já sabia que sua família estava se partindo em pedaços, e a cada garrafa que se esvaziava na mão de Hélio, mais distante ficava a imagem do pai que ela gostaria de ter. O tempo passou e a vida foi cobrando escolhas de Vera. Ela já não conseguia sustentar aquele casamento com Hélio. Depois de tantas brigas, noites em claro, vizinhos ouvindo os gritos e principalmente depois de ver a filha chorando no quarto, ela tomou coragem e decidiu se separar. Não foi fácil. A pressão da família era grande, o medo de criar Emanuele sozinha era maior ainda. Mas, como tantas mulheres fortes, Vera engoliu o choro, arrumou um emprego fixo em uma padaria do bairro e começou a tocar a vida. Foi nessa época que Juquinha apareceu. Não era nenhum príncipe encantado, longe disso. Trabalhava como servente de pedreiro, vivia com roupas simples e tinha sempre um jeito meio envergonhado de falar. Mas havia nele algo que chamava a atenção, um coração tranquilo. Juquinha conheceu Vera primeiro como cliente. Ia toda manhã comprar pão e café antes de ir para a obra. Com o tempo, começou a puxar assunto, sempre respeitoso. "Bom dia, dona Vera. A senhora tá sempre na correria, né?" dizia, sorrindo tímido. Ela sorria de volta, ainda desconfiada. "É, a vida não para não, Juquinha."
Emanuele, com seus 9 anos na época, observava aquele homem simples e diferente dos que a mãe costumava atrair. Ele tinha um jeito de olhar para as duas sem julgamento, como se enxergasse não os problemas, mas sim as possibilidades. Certo dia, quando Vera estava saindo do trabalho, encontrou Juquinha esperando na porta. Ele ficou sem graça e falou: "Dona Vera, desculpa o atrevimento, mas, se a senhora deixar, eu posso acompanhar vocês até em casa. Hoje em dia tá tão perigoso andar sozinha por aí." Vera hesitou. Afinal, era recém-separada, não queria dar abertura para comentários. Mas, olhando para Emanuele segurando sua mão, pensou que talvez fosse bom aceitar a gentileza. "Tá bom, Juquinha, vamos juntos." A partir dali, ele foi se tornando presença constante. Não invadia, não forçava nada, apenas se fazia útil. Se via uma lâmpada queimada na casa delas, oferecia para trocar. Se o portão estava enferrujado, vinha no fim de semana com tinta e pincel. "Mãe, o Juquinha vai vir de novo?" perguntou Emanuele, já acostumada à companhia dele. "Vai sim, filha. Ele vai ajudar a arrumar a torneira que tá pingando." "Ah, que bom!" Emanuele sorriu. No fundo, a menina sentia algo que nunca tinha sentido antes: segurança. O jeito como Juquinha a tratava era diferente. Não era agressivo, não era distante. Ele se abaixava para falar com ela, perguntava como tinha sido a escola, se interessava de verdade pelas respostas. Um dia, ao levá-la para a porta da escola, disse: "Manu, você sabe que sua mãe é uma mulher muito guerreira, né? Você tem que se orgulhar dela." A menina abriu um sorriso tímido. Era estranho ouvir um adulto falar assim, com carinho sincero. Com o tempo, Vera também foi baixando a guarda. Ela percebeu que Juquinha não estava ali por conveniência ou por interesse. Ele realmente queria estar com elas, construir algo, mesmo sem ter muito para oferecer além do próprio coração. Numa noite de calor, em que Manu ainda era bem pequena e inocente, a porta do quarto de Vera estava entreaberta. Era madrugada e Manu havia acordado para beber água. Quando foi na cozinha, ela ouviu um barulho que chamou sua atenção. No quarto de Vera e Juquinha, ela ouviu uma voz abafada de Vera, que parecia grito, misturado com algo que ela desconhecia. Sua mãe parecia estar sofrendo, mas ao mesmo tempo parecia estar feliz. Juquinha também parecia fazer barulhos estranhos, como se estivesse cansado e respirando forte. Ela não entendia muito o que estava acontecendo. Depois de um passado muito complicado com o pai de sangue Hélio, Manuzinha temia que poderia se decepcionar de novo. Ela não queria se decepcionar mais uma vez. Vera gritava palavras estranhas e, em certo momento, dizia para Juquinha manter como estava e que ela estava quase chegando no paraíso. Manu correu assustada para o quarto, mas sabia que sua mãe parecia feliz. Ela não teve coragem de chegar na porta para ouvir, ficou com receio de que o casal pudesse ouvir seus passos ou que algum objeto pudesse cair no chão. No dia seguinte, Vera e Juquinha estavam rindo sem parar. Juquinha olhava para Vera e eles trocavam olhares, rindo e cheios de um sentimento que Emanuele não sabia entender. Emanuele ouviu numa música que um tapinha não dói. Antes dela chegar na cozinha, ela viu Juquinha dando um daqueles bem levinhos na garagem traseira de Vera, e Vera riu, mas eles não viram que Manu estava chegando. Quando Emanuele completou 14 anos, já havia um laço forte entre eles. Emanuele começou a entender o que havia acontecido no quarto, mas ela nunca esqueceu aquela noite, o que havia ouvido, os gritos, as palavras estranhas de Vera e Juquinha, mas ela sabia que eles se amavam. Juquinha nunca tentou substituir o pai, mas, sem perceber, tornou-se aquilo que ela sempre quis ter em casa, uma figura presente, que não gritava, não ameaçava, não cheirava a álcool. Era só Juquinha, com sua simplicidade e com o carinho que não cobrava nada em troca. Numa noite de jantar simples, com arroz, feijão e frango frito, Emanuele olhou para a mãe e depois para ele e disse de repente: "Mãe, acho que o Juquinha é a melhor coisa que aconteceu com a gente." Vera se emocionou. Olhou para o homem que estava ali de cabeça baixa, envergonhado com a declaração, e percebeu que pela primeira vez em muitos anos, sua casa estava em paz.
Emanuele começou a sentir algo diferente por Juquinha. Ela não sabia explicar, mas queria sempre estar perto dele. Com o passar dos anos, a relação de Vera e Juquinha deixou de ser apenas uma amizade silenciosa e foi ganhando novos contornos. Não houve pressa, não houve pressão. O que os uniu foi justamente o contrário do que Vera tinha vivido antes: paciência, cuidado, respeito. Juquinha nunca forçou nada, esperou o tempo dela, esperou a confiança nascer. Até que em uma noite comum, depois de um longo dia de trabalho, os dois ficaram sentados na varanda, ouvindo os grilos e sentindo o vento leve da noite. Ele quebrou o silêncio. Vera, você sabe que eu não tenho muito para oferecer. Minha vida é simples, meu bolso é apertado. Mas o pouco que eu tenho, eu queria dividir com vocês duas. Ela o encarou, surpresa com a sinceridade. Juquinha, você já deu mais do que imagina. Respirou fundo e completou. Você trouxe paz para dentro da minha casa. Os olhos dele brilharam, mas ele não disse nada. Apenas pegou a mão dela, com delicadeza, como se fosse frágil demais para ser apertada. Naquela noite, não houve beijos apaixonados nem promessas grandiosas. Houve apenas um toque de mãos, mas que dizia mais do que qualquer palavra. Eles estavam juntos. Emanuele foi percebendo aos poucos que algo diferente acontecia. Não se incomodava. Pelo contrário, torcia para que a mãe fosse feliz. Mãe, se você gosta dele, pode assumir logo. Eu já considero ele da família, falou um dia rindo. Emanuele observava os dois de longe, sentia um misto de amor por Juquinha com algo que ela não sabia explicar o que era aquilo afinal. Vera não conseguiu segurar a emoção e abraçou a filha quando ela disse que considerava demais o Juquinha. Afinal, era isso que mais importava, que a filha aceitasse e se sentisse parte daquela nova fase. Com o tempo, Juquinha se mudou de vez para a casa delas. Não trouxe móveis caros nem bens materiais. Trouxe apenas sua disposição, sua lealdade e um sorriso que, mesmo tímido, iluminava os dias. Ele fazia questão de levantar cedo e preparar o café para que Vera pudesse descansar mais um pouco. Lavava a calçada, consertava o que estava quebrado e nunca reclamava da vida dura. À noite, quando Vera chegava cansada do trabalho, encontrava sempre a casa organizada e um jantar simples pronto. Ela às vezes o olhava com uma mistura de gratidão e incredulidade, pensando como era possível que, depois de tanto sofrimento com Hélio, pudesse viver algo tão leve. Certo dia, Emanuele fez um laboroso macarrão. Ela adorava testar receitas na cozinha, mesmo jovem. Emanuele, você cozinha bem demais, puxou a sua mãe, está de parabéns, disse Juquinha. E você é o melhor homem do mundo, sabia? Exclamou Manuzinha. Juquinha abriu um sorriso enorme. Olha só, Vera, essa menina vai longe, disse e em seguida se abaixou para abraçar a enteada. Eu tenho orgulho de você, Manu. Manuzinha sentia um arrepio diferente. Ela admirava demais o Juquinha. Palavras simples, mas que marcaram. Emanuele jamais ouvira algo parecido de seu pai verdadeiro. Os anos seguintes foram de construção silenciosa, mas firme. Não havia luxo, mas havia cumplicidade. Juquinha e Vera se apoiavam, dividiam os problemas e também as alegrias. Uma noite, depois do jantar, Vera suspirou. Juquinha, às vezes me pego pensando que, se eu não tivesse encontrado você, não sei como teria conseguido criar a Manu. Ele a olhou sério. Vera, eu que agradeço. Vocês deram sentido à minha vida. Eu era só um homem perdido de obra em obra. Hoje eu tenho família. A emoção tomou conta dela. Os dois se abraçaram longamente, e naquele gesto havia algo maior do que paixão. Havia amor verdadeiro, construído no dia a dia, com paciência e sacrifício. Para Emanuele, ver a mãe sorrindo novamente era como fechar uma ferida antiga. O passado com Hélio ainda existia, mas já não doía da mesma forma. O que importava agora era a vida nova que tinham construído juntos. E assim, a história da família encontrou um novo rumo.
Não perfeito, não livre de dificuldades, mas real, humano e cheio de afeto. Naquele lar simples havia algo que dinheiro nenhum comprava: paz. Gostou dessa história? Quer a parte 2, em que Manuzinha fica confusa com seus sentimentos? Comenta aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigada por ter ficado até aqui. Beijinho no seu coração!